com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por mais uma terça-feira, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar na sua casa para aprender mais da sua palavra. Nós vamos fazer uma oração agora pedindo a bênção do Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo fale conosco, fale melhor aos nossos corações, e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, bendizemos, Pai querido, por mais uma noite, por mais uma vez que o Senhor nos trouxe na Sua casa, a Sua presença, para que possamos aprender mais da Sua palavra. Nós queremos te render graças pelos irmãos que aqui se encontram, que estão cooperando na Tua obra, os irmãos que estão em seus lares, reunidos em família para aprender um pouco mais da Sua palavra. Nós te rendemos graças por isso. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Pedimos que o Espírito Santo traduza, revele aos nossos corações as Tuas verdades, e a honra e a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Como os irmãos já sabem, a lição do nosso trimestre, a Igreja Eleita, é um assunto muito de soteriologia, fala sobre a doutrina da salvação. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a carta aos Efésios. Hoje, a lição número 3, que tem como título a eleição e a predestinação. É um assunto um tanto que delicado, um tanto que gerador de debate, mas aqui nós procuraremos ser o mais sucinto possível nos assuntos. Na lição 1, foi uma lição mais introdutória. Nós falamos ali sobre o contexto histórico da carta aos Efésios, quando Paulo chega, o que Paulo encontra quando funda aquela igreja. Na lição número 2, nós analisamos sobre as unidades das bênçãos espirituais, as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. E a lição de número 3 ainda é baseada ali no capítulo 1 da carta aos Efésios. Nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação. Como eu falei, o assunto é um tanto sensível, é um gerador de debate. Eu quero ler aqui a introdução para dar continuidade aqui a essa minha afirmação. A introdução fala assim: a eleição e a predestinação são temas importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então, é um assunto que gera discussões e debates quando a gente fala de eleição, de predestinação, que envolve ali também a questão do livre-arbítrio. Então, eu vou procurar ser bem resumido nos tópicos, nos assuntos, pelo fato de ser um tema que ele é discutido há séculos. Então, como eu repito, é um gerador de debate durante séculos. Então, não vai ser nenhuma aula de escola bíblica que nós enxergaremos ou nós vamos nos aprofundar de forma abrangente em cada assunto e chegar no ponto final. Então, aqui nós vamos abordar uma visão muito pentecostal do assunto, uma visão bem pentecostal do tema. Então eu vou procurar ser bem resumido no assunto e dar uma visão, ver esse debate por uma perspectiva pentecostal, o movimento pentecostal. Então nós vamos analisar tópico por tópico, para assim poder chegar a um ensino compreensível do que é a doutrina da predestinação e da eleição. No tópico 1, fala a eleição divina. Então, o movimento pentecostal, ele também crê na eleição, ele também crê na predestinação, mas de uma visão um pouco diferente da teologia reformada. A teologia reformada, ela tem uma visão, uma perspectiva em relação à eleição e à predestinação, e nós, no movimento pentecostal, temos uma outra visão.
fé das Assembleias de Deus diz assim: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para a humanidade, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios. Então, quando a doutrina, ou quando o movimento pentecostal, ele ensina ou explica a questão da doutrina da eleição e da predestinação, ele tem uma visão coletiva da situação. Então, quando nós falamos de eleição, nós não falamos de uma eleição individual, de uma eleição de indivíduos. Nós, quando falamos de eleição, falamos do corpo de Cristo. Nós falamos de eleição de uma forma corporativa, de uma forma abrangente, de uma forma do corpo místico do Senhor. Então, quando Paulo, por exemplo, ele fala de eleição, ele sempre fala no plural, nos elegeu. Então, quando nós observamos esses textos, essas afirmações, a nossa visão, perspectiva do assunto, é que quando Paulo trata de eleição, ele fala de uma forma geral, ou seja, a eleição de Deus é a igreja de Cristo. O Senhor elegeu um povo. Então, nós não cremos em uma eleição de indivíduos, nós cremos em uma eleição corporativa. Então, essa eleição, essa palavra que Paulo usa no grego, tem exatamente essa conotação de escolha, exatamente de escolher algumas pessoas. Quando a gente pensa em eleição, vamos pensar de uma forma bem básica. Quando a gente pensa em eleição política, quando você está para eleger alguém, então isso pressupõe escolha. Eleição pressupõe escolha. Mas quando a gente fala de eleição à luz do movimento pentecostal, tem essa questão do corporativismo, ou de uma forma coletiva, melhor dizendo. Então, essa eleição, ainda usando como exemplo a eleição de deputados, quando você vai eleger alguém, você observa as propostas e aquilo que cada um tem para oferecer. E dependendo daquilo que oferecer, de acordo com o seu critério de escolha, você vai determinar quem você vai eleger para ser o seu representante. Então, Deus nos elegeu, mas o que nós tínhamos a oferecer? O que nós tínhamos para oferecer para que Ele pudesse nos eleger? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O autor aqui na lição, no tópico 1, ele termina falando assim: nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Essa presciência, quando Pedro fala, significa que como se Deus tivesse visto quem ia crer em Jesus e Ele elegeu. E essa visão, ela é falha. Confesso que nós não devemos nos apegar unicamente nesse versículo para afirmar que essa eleição é porque Deus viu de antemão quem ia crer e nos elegeu. Porque se assim o fosse, eu estaria correndo o risco de dizer que eu fui eleito por aquilo que eu fiz. Então, algo que Deus viu que eu fiz e por conta disso me elegeu. E isso é errado. Nós fomos eleitos por conta da graça. E nós fomos eleitos em quem e por quê? A Bíblia vai dizer que é em Cristo Jesus. Então, os eleitos são aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja é eleita porque ela é o corpo de Cristo. Então, aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo, esses estão eleitos em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo aqueles que estão na igreja, eu digo aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele. Então, essa é a questão. Os eleitos são aqueles que estão em Cristo Jesus, que fazem parte dessa nova natureza que é de Cristo Jesus. Então, nós não cremos, por um lado, nessa eleição individual que escolhe um e exclui outros. Por outro lado, nós não cremos que o Senhor viu de antemão que eu iria crer e assim me elegeu. Não, Ele me elegeu em Cristo Jesus
quando eu recebi o Senhor como único e suficiente Salvador. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele. Versículo 5, nos predestinou para ele. Então essa eleição é cristocêntrica. Essa eleição, ela é na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, quando eu recebo, o aceito como o único e suficiente Salvador, eu estou eleito em Cristo Jesus. Então essa eleição é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O pensamento pós-moderno, que é da nossa geração, principalmente ocidental, tem uma visão distorcida do que é juízo de Deus, ou melhor dizendo, eles não conseguem aceitar de bom grado a questão do juízo, não conseguem aceitar de forma lógica essa doutrina do juízo, essa doutrina da justiça de Deus. Por quê? Para o homem moderno, para o homem pós-moderno e ocidental, nós merecemos coisas boas, nós merecemos ser felizes, nós merecemos a salvação. Então não é por aquilo que merecemos, não é por aquilo que temos, fazemos ou queremos fazer, é por aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. E quando eu entendo e aceito o que o Senhor realizou na cruz, e eu o recebo como o único e suficiente Salvador, em Jesus Cristo, nós somos e estamos eleitos. Aí, para entender um pouco melhor, nós entramos agora no tópico 2, que ele fala dessa condição, dessa eleição. Então nós somos eleitos em Cristo Jesus. Repetindo o exemplo da eleição, quando nós observamos as propostas dos candidatos, nós elegemos, nós escolhemos aqueles que estão de acordo com o nosso critério, o nosso padrão. Mas quando o Senhor olhou para mim, para você, olhou para nós, Ele não viu nada em nós que pudesse despertar sua confiança para nos eleger, mas Ele olhou para Cristo. Em Cristo Jesus nós somos eleitos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a propiciação dos nossos pecados. A propiciação no Antigo Testamento era um tipo de sacrifício para aplacar a ira de Deus. Então, quando Deus olha para nós e vê a nossa condição de pecadores, Ele olha com ira, porque o nosso pecado desperta a ira de Deus. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, eleitos, Ele é essa propiciação que aplaca a ira de Deus. Então, em Cristo nós estamos eleitos. Aí no tópico 2, o autor da lição, ele inicia o tópico falando assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Aqui há um tipo de contradição, porque se eleição pressupõe escolha, a eleição não pode ser para todos. Ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Se é para todos, não há eleição. Então isso acaba caindo na doutrina da universalista. A doutrina universalista diz que no final todos serão salvos. No final de tudo, o Senhor, por amor e bondade, vai salvar a todos. Não, a Bíblia não diz que todos serão salvos. A eleição é em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus são eleitos. Os que não estão em Cristo não estão eleitos. Então a eleição não é para todos. O que é para todos, talvez o que o autor está querendo dizer, é que essa possibilidade de ser salvo veio para todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. E depois nós leremos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então a eleição pressupõe escolha. O Senhor escolheu, mas escolheu esses que estão em Cristo Jesus. Então a eleição não foi para todos. O que foi para todos, Tito fala assim, Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus em Cristo Jesus abriu essa possibilidade de salvação. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. É por essa razão que nós não cremos em uma eleição individual, que o Senhor simplesmente escolheu com sua soberania, escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. O Senhor é soberano de fato para escolher, e o Senhor já sabe quem será salvo em sua soberania, mas
Deus não age, os seus atributos não agem de forma independente. Nós não cremos que quando Deus age com soberania, Ele exclui o amor, a justiça, a bondade. Então Deus é bom, Deus é amor e Deus é justo. E Tito vai dizer que essa graça, que esse amor, essa bondade para salvar, se manifestou salvadora para todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo fala assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então qual é a vontade do Senhor? Que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o texto não diz que a graça se manifestou salvadora para salvar a todos os homens. E o texto de Paulo a Timóteo não diz que Deus vai salvar a todos os homens. Então aqui contradiz ou desfaz essa doutrina universalista, que no final todos serão salvos. A graça de fato se manifestou salvadora a todos, mas a graça não vai salvar a todos. E Paulo vai dizer para Timóteo que, apesar de Deus desejar que todos sejam salvos, nem todos serão salvos. Quem serão salvos? Os eleitos em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador para o salvar. E aqui o autor ele fala assim, no tópico 2: a Bíblia de Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então qual é a condição para sermos salvos? Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. É muito comum nós escutarmos pessoas dizendo que têm fé em Deus, que creem em Jesus Cristo. Nós vemos cantores, por exemplo, seculares, gravando vídeos cantando canções gospels, até chega a chorar, chega a se arrepiar. E quem sou eu para dizer que não estão sendo sinceros em seus sentimentos? Nós vemos jogadores de futebol carregando faixa, camisa dizendo que Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é o Senhor. Mas a maioria desses famosos, nos seus bastidores, vivem vida de promiscuidade. Então em vídeos, na filmagem, na televisão, confessam ou declaram que de fato Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo é o Senhor, que tem fé em Deus, mas nos bastidores tem uma vida que não condiz com essa fé esporádica, aleatória. Então, qual é a condição? Arrependimento. A condição é se arrepender de nossos pecados. Nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós necessitamos confessar que nós somos pecadores e carentes da graça. A condição de ser um eleito, a condição de estar em Cristo Jesus e fazer parte dessa eleição, além de fé, de acreditar que Ele é o único e suficiente Salvador, a condição é nos arrepender de nossos pecados. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: e a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Nos deu vida, perdoando os nossos delitos. Algumas coisas vamos considerar nesse versículo. Deixa eu repetir aqui o versículo, porque tivemos aqui um contratempo aqui com o microfone, não pude ler de forma bem clara. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Paulo fala assim: e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então algumas coisas nós precisamos considerar nesse texto. A visão relativista, ela distorce essa noção de certo e errado.
Então, o homem que vive nessa sociedade contemporânea, ele nem sempre vai considerar o seu estilo de vida transgressor. Ele não vai considerar que o seu estilo de vida é uma transgressão. Para ele, como tudo é relativo, o que é certo ou errado, para você algo é certo, para mim isso é errado, e para mim isso que é errado para você pode ser certo, ele nunca vai enxergar o seu estilo de vida como algo que é transgressor, como algo que é um delito, como algo que ofende a santidade de Deus. Então fica difícil para um homem pós-moderno simplesmente dizer que tem fé em Deus, e quando fala de arrependimento, é como se não precisasse de arrependimento. A segunda coisa que nós precisamos considerar é essa urgência de pregar sobre o pecado. A igreja de Cristo precisa ensinar sobre o pecado. Pecado, repito o que nós temos dito ao longo dessas aulas, não só desse trimestre, mas todo o ano passado para cá. Pecado não é só ato, pecado é condição. Quando nós dizemos que alguém está em pecado, a visão pentecostal, ela tem essa visão de, fulano está em pecado é porque cometeu algum deslize, ele tropeçou em alguma coisa e está em pecado. Mas de acordo com a Bíblia, pecado não é só ato, pecado é condição. Nós estamos em pecado por causa da nossa natureza, mas em Cristo Jesus, essa natureza, que nos escravizava, ela está sob o domínio da nova natureza em Cristo Jesus. E nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar para essa geração a condição de pecadores que eles estão, e eles necessitam de arrependimento, de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a única condição de ser um eleito em Cristo Jesus. A terceira coisa que precisamos observar é aquilo que fere a santidade de Deus, Deus tem como um delito. O versículo termina falando, perdoando nossos delitos. Então, para Deus não tem essa de pecadinho, pecadão. Para Deus não tem essa de que é algo grave, gravíssimo ou leve. Se está ferida a santidade de Deus, é um delito diante de Deus. E nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, confessar diariamente quem nós somos, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Assim é a condição para ser um eleito em Cristo Jesus. Mas uma outra coisa que precisamos considerar, Paulo fala assim, nos deu vida juntamente com Ele. Repetindo, a eleição é em Cristo Jesus. A eleição é só por meio de Jesus. Uma grande diferença da era pós-moderna para a era moderna, a salvação ou a felicidade do homem estava na racionalidade. A espiritualidade era deixada de lado. Na era pós-moderna, as religiões estão tendo um ressurgimento. Melhor dizendo, a espiritualidade está tendo um ressurgimento. Mas é uma espiritualidade vazia. É uma espiritualidade que diz que você pode crer em qualquer coisa, desde que Jesus não seja o centro. E por que isso? Porque quando não se ensina sobre o pecado e não se ensina que Jesus é o Senhor, não necessitamos de um Salvador. Só necessitamos de uma área espiritual para ser amassageada. Então basta fazer uma reza, basta você fazer algum tipo de atividade de religiões orientais, como yoga, por exemplo. Então basta você buscar a sua espiritualidade, seu Deus interior, que está bem. Então, retirando o Evangelho do centro, retirando Jesus Cristo do centro, nós não necessitamos de arrependimento e nem de um Salvador. Mas a cosmovisão cristã, ela ensina que nós estamos em pecado e nós necessitamos de um Salvador, necessitamos de arrependimento. Então a eleição é em Cristo Jesus, e essa eleição em Cristo Jesus, ela se dá mediante a confissão dos nossos pecados e reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador. Paulo vai dizer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que o Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo Jesus. Então a condição de sermos eleitos em Cristo Jesus é ter fé em sua obra que Ele realizou na cruz. Paulo vai dizer, portanto, amados irmãos, permanecei firmes, constantes,
inabaláveis na obra do Senhor. Então essa obra do Senhor não é pregação, o diaconato, a missão, é a obra que Ele realizou. Então quando a gente fala, permaneça firme na obra, é como se a gente tivesse reduzido o que o Senhor fez na cruz a ministério. Mas quando Paulo fala isso, ele não está falando de obra ministerial, é a obra que Jesus realizou na cruz. Louvado seja Deus por isso. Que possamos permanecer firmes no que Ele realizou na cruz, e nele nós somos eleitos. O tópico 3, vida santa e irrepreensível. O autor fala assim: os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então Gordon Fee, ele ressalta que Jesus nos salvou não só para termos uma vida na eternidade, mas enquanto esperamos essa vida na eternidade, ele está nos preparando para que possamos viver no presente uma vida que viveremos nesse futuro. E a eleição não é um corrimão, não é uma desculpa para vivermos da forma que gostaríamos, da forma que achamos melhor. Nós fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. 2 Timóteo, Tito, capítulo 11, é a continuação do versículo que nós lemos. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, do 11 ao 14. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É o versículo que lemos minutos atrás. Versículo 12, ele fala assim: educando-nos. Então a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a graça não só nos salvou, a graça se manifestou para nos salvar, mas ela nos auxilia, nos faz viver de forma justa, piedosa em um mundo ímpio. Ela vai nos educando, como Paulo diz, e faz com que a gente aguarde a bendita esperança da manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, pela graça, somente pela graça, que se manifestou para nos salvar, é que conseguimos viver de forma justa, irrepreensível e santa, nesse mundo cada vez mais ímpio, cada vez sem temor, cada vez mais sujo. E é pela graça. E como essa graça nos educa nesse tempo? Eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O versículo 16, Paulo ele não escolheu essas 4 palavras de forma aleatória. Ele escolheu de forma sábia e proposital. Ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para ensinar, repreender, corrigir e educar. Então a graça se manifestou salvadora para nos salvar e ela nos educa a viver de uma forma justa nesse mundo ímpio. E como ela faz isso? Paulo, ele diz em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. O versículo 17 ele fala o porquê: a fim de que o homem de Deus seja perfeito.
Paulo, repito, não escolheu essas 4 palavras de forma aleatória. As 2 primeiras, ensino e repreensão, tem a ver com doutrina, uma vida doutrinária. As outras 2, correção e educação, tem a ver com a nossa vida ética. A vida ética fora da igreja. Então, quando Paulo fala ensino, ele se refere ao ensino das Escrituras, ao ensino da palavra. Então, todas as vezes que nós somos expostos ao ensino da Escritura, como por exemplo hoje, nós aprendemos mais sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de Deus. E cada culto, cada vez que você é exposto ao ensino da palavra, toda vez que você se debruça no seu lar, no ensino das Escrituras, você está sendo ensinado a respeito da natureza de Deus, do caráter de Deus. E isso vai te moldando a se encontrar um homem perfeito, uma mulher perfeita. Mas ele fala também da repreensão, porque é muito comum nós encontrarmos cristãos com uma visão errônea a respeito de Deus, com uma visão distorcida do que é o caráter de Deus. Então, ainda mais hoje, sofrendo diversas influências de ventos de doutrina, às vezes a nossa visão a respeito de Deus sofre um tipo de má influência. E a Escritura está ali para nos repreender, ou seja, nos trazer de volta ao verdadeiro ensino. Isso tem a ver com doutrina, mas as outras 2, Paulo fala sobre a correção. O sentido dessa palavra de corrigir é reparar. No grego, essa palavra tem a ver com por exemplo, um prédio que foi demolido, um prédio que sofreu algum tipo de avaria, e ali está tendo uma reforma, uma reconstrução. Então a conotação dessa palavra correção tem um sentido de reparo, de restauração. Então, às vezes, nós como cristãos, e por mais que estamos eleitos em Cristo Jesus, continuamos pecando. Às vezes, a nossa conduta moral e ética, ela sofre essa avaria. E a palavra está ali para nos reparar, para nos corrigir, para que possamos nos encontrar um homem perfeito. E por último, ele fala educação da justiça. Paulo usa essa expressão trazendo à luz a educação de um pai para um filho, para que o filho alcance essa maturidade. Então, a palavra de Deus, ela nos traz maturidade espiritual. Então, a graça se manifestou salvadora e ela nos educa a viver de uma forma santa nesse mundo perverso. E Paulo vai dizer que as Escrituras, ela tem esse sentido de nos ensinar o caráter de Deus, nos repreender quando nós distorcemos essa visão, nos corrigir quando falhamos e nos educar para que a gente alcance essa maturidade espiritual. Então, a eleição em Cristo nos remete a uma vida santa, e a sua graça que nos salvou vai nos educando a ter essa vida santa. O tópico 4, a gente pode entrar direto, que é a nova vida dos eleitos. Então nós, repito, nós não somos eleitos porque estamos na igreja. A confirmação dessa eleição, ela é dada pela nossa vida, pela vida que nós vivemos. O autor fala assim: não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então o Espírito Santo, ele é o responsável por pregar a palavra, por abrir o coração do ouvinte, por convencer esse ouvinte, por regenerar esse ouvinte, por preparar esse ouvinte e fazer com que ele viva uma vida santa, justa e irrepreensível no Senhor. E além de tudo isso, é Ele que nos prepara para o arrebatamento, para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Então, tudo gira em torno da obra do Espírito Santo. Eu ouso dizer que a obra que Jesus realizou na cruz, ela se tornaria inútil sem a presença do Espírito Santo. É por essa razão que ele diz: eu vou, mas eu preciso enviar o outro, deixar o outro, porque sem a era do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ficou por lá, na cruz do Calvário. Então é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva a Cristo, nos faz um eleito. E como eu disse na semana passada, nós precisamos tratar o Espírito Santo como Deus. Deus, o Espírito Santo, e a gente tem uma visão muito limitada, como se o Espírito Santo fosse alguém
que só chegasse para nos movimentar no culto, só para acender o culto. Se o culto está um pouquinho parado, se o culto está na nossa visão frio, nós cantamos alguns mantras para fazer com que ele se movimente. E o Espírito Santo é muito mais do que isso. É Deus é Espírito Santo, e é Ele que nos convence, nos regenera, é Ele que nos mostra que nós estamos errados, que nós estamos em falha, e nos leva de volta a Cristo Jesus. E nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo. Eu quero ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai em Espírito, e jamais. O que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo andai em Espírito e pare de fazer as concupiscências da carne. Ele está dizendo o seguinte: aquele que anda no Espírito jamais vai satisfazer o desejo da carne. O que Paulo está dizendo é que aquele que anda em Espírito está impossibilitado de alimentar a sua carne. Não estou dizendo que quem anda em Espírito está impossibilitado de pecar. Mesmo cheio do Espírito Santo, nós continuaremos pecando, porque a nossa natureza nos leva a isso. Mas quem anda no Espírito jamais é escravizado por essa natureza pecaminosa. Quem anda em Espírito não é mais escravo do pecado. João vai dizer que aquele que era discípulo de Deus não peca. Ora, o próprio João diz na mesma carta que diz: filhinhos, não pequei, mas se pecar, você tem um advogado. Então, a impressão que passa é que João está se contradizendo. Ele está dizendo: não peca, mas quando você pecar, você tem um advogado. Mais à frente ele diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Mas em outra tradução, o texto está dizendo o seguinte: os nascidos de Deus não vivem pecando, não vivem em pecado. Os nascidos de Deus também pecam. E João está dizendo assim: quando você pecar, você tem um advogado. Você foi eleito, você tem um advogado. Então nós, eleitos em Cristo Jesus, que andamos em Espírito, também pecamos. Mas nós não vivemos em pecado. Nós não vivemos alimentando a natureza pecaminosa. Então Paulo está dizendo: andai no Espírito. Aí você jamais vai satisfazer essa vontade da carne. Tópico 2, subtópico número 1, a predestinação. A predestinação e a eleição não são a mesma coisa. Algumas pessoas creem que predestinação e eleição são sinônimos. Não, são dois lados de uma mesma moeda. É uma mesma moeda, mas com dois lados. Eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. Eleição, como nós dissemos no início, pressupõe o quê? Escolha. Eleição é escolha. E o que é predestinação? Para onde os eleitos estão indo. É escolher de antemão, mas é uma determinação de antemão para onde vão os eleitos. Então a eleição é a escolha desses eleitos, e a predestinação é o que vai acontecer com os eleitos. Então alguns acreditam, por exemplo, em dupla predestinação, que Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Repito, nós estamos aqui dando uma visão pentecostal do assunto, e nós não estamos aprofundando, porque esse é o assunto, repito, de discussão de séculos, sem ter um ponto final. Os pais da igreja divergiram desse assunto. Na reforma protestante teve divergência desse assunto. Os teólogos contemporâneos divergem desse assunto. Então não vai ser uma aula de escola bíblica de 45 a 1 hora de tempo que a gente vai elucidar toda a questão. Então nós estamos de forma superficial no assunto e dando uma perspectiva pentecostal. Então nós não cremos em uma dupla predestinação. Nós cremos na predestinação dos eleitos, daqueles que em Cristo Jesus serão salvos. Então essa predestinação é somente para os eleitos. O autor ele diz assim: que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo
de um povo para si mesmo, e que predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, predestinação significa aquilo que vai acontecer com aqueles que estão eleitos em Cristo Jesus. Então, muitas coisas vão acontecer com esses eleitos. A glorificação, uma série de coisas. Mas eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. E esse versículo aqui vai resumir a predestinação dos eleitos. De tantas outras coisas que vai ocorrer, eu resumo nesse versículo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conforme a imagem, nós estamos predestinados a um dia nos encontrar conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para que um dia esse corpo pecaminoso seja glorificado. Algumas coisas acontecem de forma instantânea quando nos convertemos. A justificação, por exemplo, é instantânea. A santificação é um processo. Nós estamos em santificação, mas um dia seremos glorificados. Um dia esse corpo será glorificado conforme a imagem do Filho de Deus. Então nós estamos predestinados a isso. Resumindo, a eleição é para os que estão em Cristo Jesus, que se arrependem de seus pecados e vivem uma nova vida. E a predestinação é o que acontecerá com esses eleitos. Então os eleitos são aqueles que estão em Cristo Jesus, que se arrependeram de seus pecados, creem no Senhor como o único e suficiente Salvador. E a predestinação é o que vai acontecer com esses eleitos. E acima de tudo, Paulo diz, ele vai nos conformar à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito de muitos irmãos. Uma outra coisa que acontece com essa predestinação é o subtópico número 2, filhos por adoção. Jesus também é chamado de unigênito. A Bíblia também chama Jesus de unigênito. Unigênito significa único filho, ou único gerado. Então Jesus é o unigênito de Deus, é o único filho e foi o único que foi gerado. Mas a Bíblia também chama Jesus de primogênito. E primogênito é o primeiro de muitos filhos. O versículo que acabamos de ler, de Romanos 8, 29, Paulo fala assim, que os predestinados vão se tornar a imagem desse filho, e ele termina falando, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o Senhor, na eternidade, ele era o unigênito de Deus, mas no plano divino da salvação, quando ele veio, se tornou homem e morreu, aqueles que são eleitos se tornaram filhos também. Então aquele que era unigênito se tornou primogênito, ele é o primeiro, e nós nos tornamos filhos por adoção. Então Paulo termina dizendo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, em Cristo Jesus. Cristo, que também é nosso Pai e Senhor, se tornou o primogênito, filho de Deus, e nós, esses muitos irmãos. É quando alguém chegou para Jesus e falou, os seus pais, seus irmãos estão aí. Ele falou assim, quem são meus pais e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esses são meus irmãos. Então o Senhor na eternidade era o unigênito de Deus, mas no plano divino da salvação, ele se tornou o primogênito, e nós, filhos por adoção. Nos tornamos filhos por adoção. Na eleição de Deus, nos tornamos filhos. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, como nós acabamos de falar, quando cremos em Cristo Jesus e estamos em Cristo Jesus, Ele nos elegeu e Ele nos deu essa graça de sermos chamados filho de Deus também. Ele era o unigênito, filho de Deus, mas Ele nos deu essa graça de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E essa vontade foi do próprio Deus. A nossa natureza, ela não tem vontade de pender para as coisas de Deus. E essa mesma vontade vem do próprio Deus. O texto diz, versículo 12, que nós fomos feitos filhos de Deus. Versículo 13 diz que foi a vontade do próprio Deus. Por quê? Porque filhos não se adotam. Filhos não se adotam. Você não vai chegar numa instituição e aquele que está lá para ser adotado vai determinar: você vai ser meu pai. É o pai que adota. Então, se nós somos filhos por adoção, isso foi a vontade do próprio Deus. O próprio Deus Pai, que tinha Jesus como unigênito, nos elegeu em Cristo Jesus para sermos também chamados de filhos de Deus. Então, todo mundo é filho de Deus? Não. Os que estão eleitos em Cristo Jesus, Ele sim nos deu a graça de ser chamado filho de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos também filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Glória a Deus. Paulo está dizendo que quando nós fomos adotados, não há em nós um espírito de temor, de escravidão, onde nós precisamos ficar fazendo coisa para ser salvos, onde nós entramos num legalismo, onde eu preciso fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. Não, eu recebi um espírito de adoção, e esse espírito clama: Abba, Pai. E Paulo vai dizer: não, você não precisa viver atemorizado. Irmão, nós não precisamos ficar com temor de juízo final, não precisamos ficar com temor de besta, de marca da besta, de anticristo, de arrebatamento. Nós não precisamos ter temor. Nós somos eleitos em Cristo Jesus, estamos salvos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, e esse Espírito que aí nós clamamos, o chamando de Abba, Pai. A mesma Bíblia que me orienta a chamá-lo de Senhor, ela me orienta a chamá-lo de Pai. A mesma Bíblia que me manda chamá-lo de Senhor, de Rei, ela está dizendo: clame por Abba, Pai. Isso é relação. Nós temos um Deus de relacionamento. O tópico 3 é a continuação desse tópico, fala os privilégios da adoção. Então, essa questão de adoção, ela era estranha para a cultura judaica. Os judeus não tinham muito essa noção de adoção. Mas quando Paulo escreve isso, os gregos e os romanos entendiam isso muito bem. Para a cultura grega e romana, eles entendiam muito bem essa questão de adoção. Então, quando alguém era adotado, ele tinha os mesmos direitos e privilégios de um filho legítimo. Os mesmos privilégios de um filho legítimo. Então, nós, em Cristo Jesus, temos os mesmos privilégios do unigênito do Pai. Fomos adotados por graça, e nós temos o mesmo privilégio de ser chamado filho de Deus. Romanos 8, versículo 17. Eu vou correr nesse tópico porque a hora já está avançada. Vou falar só esse tópico e o próximo, não vou falar do último, que é a predestinação e o amor, porque resume tudo isso, essa predestinação e amor, porque é a Trindade, é a economia da Trindade trabalhando a nosso favor. Deus Pai elaborou um plano, Deus Filho executou esse plano, e o Deus Espírito Santo que confirma todo esse plano de salvação. Isso é o que? Amor. Então esse é o resumo do último tópico. Então esse tópico que nós estamos vendo agora é os privilégios da adoção. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro em Cristo. Se com Ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Que Paulo está dizendo, se nós somos adotados, e agora somos filhos de Deus, entramos para a família de Deus, se Jesus era o herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele. Os mesmos direitos que o unigênito do Pai tinha em Deus, nós agora, filhos adotados, também nós temos. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então esses são os privilégios da adoção. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E as promessas feitas a Abraão também abrangem a nossa vida. Porque em Deus, em Cristo, nós somos filhos de Deus. E para a gente terminar, tópico 3, subtópico número 1, a predestinação e a salvação. Esse tópico 3 tem dois tópicos. Esse tópico, a predestinação e a salvação, e o tópico que eu acabei de resumir, que é a predestinação e o amor. Então vamos finalizar nesse tópico, predestinação e salvação. É nesse ponto que tem toda a discussão. É nesse ponto que tem todo o debate. Porque assim como a doutrina reformada, a doutrina pentecostal crê na eleição da predestinação, mas a doutrina reformada crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós já não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, são 4 grandes pensamentos: pelagiano, semi-pelagiano, arminiano e calvinista. Então, a doutrina da salvação, ela ao longo de todos esses séculos, ela teve esses quatro grandes pensamentos. Os 2 últimos são os predominantes. Então é o pelagiano, semi-pelagiano, arminiano e calvinista. O que era a doutrina pelagiana? Vem de Pelágio. Pelágio acreditava que o pecado de Adão e Eva, a consequência do pecado de Adão e Eva só foi para Adão e Eva. Não teve consequência na humanidade. Então todo homem nasceu bom. Tem até uma frase que diz que todo homem nasce bom, uma sociedade que o corrompe. Então para Pelágio, para a doutrina pelagiana, o pecado de Adão não teve consequência nos seus descendentes. Então o homem nasceu bom. Então o homem tem por si só a capacidade de se achegar a Deus para ser salvo. Essa é a doutrina de Pelágio. A doutrina semi-pelagiana também veio desse Pelágio, mas ela discorda em alguns pontos. Então, para os semi-pelagianos, a consequência do pecado de Adão, ela veio para os seus descendentes também. Então, para o semi-pelagiano, o homem também nasceu em pecado, mas não totalmente em pecado. Para o semi-pelagiano, o homem não foi totalmente afetado. Então, o homem, ele tem a capacidade de se achegar a Deus, e Deus responde essa iniciativa humana. Então, para Pelágio, o homem vai até Deus. Por isso, em pelagiano, o homem ele tem essa capacidade de ir até Deus, mas em contrapartida, Deus tem que dar um passo em sua direção. Para a doutrina calvinista, a depravação foi total. Eles chamam de depravação total, ou seja, o homem não tem condição nenhuma de se achegar a Deus. O homem não tem condição nenhuma de corresponder a Deus. Para a doutrina de Calvino, que vem de João Calvino, é Deus que determina todas as coisas. É Deus quem escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. Então, para a doutrina calvinista, a depravação foi total. O homem não tem condição nenhuma de ser salvo, e é Deus que tem toda a iniciativa. Para a doutrina arminiana, que vem de Jacó Armínio, que é a doutrina que é do movimento pentecostal, nós somos arminianos, nós cremos também nessa depravação. Nós cremos que o homem por si só não tem condição nenhuma de ser salvo. Mas essa depravação não retirou do homem a capacidade de corresponder com essa graça. Para os calvinistas, a graça é irresistível. Para os arminianos, o homem tem essa capacidade de, ainda que entenda o plano divino da salvação, negar, ou seja, dizer não. A graça, para a doutrina arminiana, ela não é irresistível. O homem tem a capacidade de resistir. Um exemplo, quando
Deus fala para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam, o Senhor não estava falando de uma morte física, era de uma morte espiritual. E quando eles comem daquele fruto, automaticamente eles se tornaram mortos espirituais. Mas quando Deus chega, o homem teve a capacidade, além de ouvir a voz de Deus, de responder a esse chamado. E qual foi a sua resposta? Ele se escondeu, ele teve medo. Então a doutrina calvinista diz que o homem, ele está morto sem Jesus. E o morto não tem como escolher e responder. Ora, Adão e Eva também estavam mortos espiritualmente. E eles ouviram a voz de Deus e responderam a essa voz. Então esse é o pensamento arminiano. Esse é o pensamento da doutrina arminiana. Nós cremos que o homem tem como cair da graça. Ou seja, uma vez salvo para nós, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. O que existe é uma vez salvo, mantendo-se a salvo. Nós somos salvos, mas precisamos nos manter a salvo. E isso tem uma outra visão teológica. Para os calvinistas é o monergismo. Para os arminianos, sinergismo. Monergismo, ou seja, a ação total só de Deus. Sinergismo é a ação de Deus e o homem correspondendo. Então essa é a visão que nós temos. Norman Geisler, e como eu falei, é uma doutrina, é um assunto muito detalhado, complicado e profundo, que não tem como determinar ou se aprofundar em uma aula dessa. Mas Norman Geisler, no seu livro Eleitos Mais Livres, talvez ele resume toda essa discussão, ele resume dizendo assim, na página 61 do livro Eleitos Mais Livres, de Norman Geisler, ele diz assim: a predestinação de Deus e a livre escolha do ser humano são um mistério, mas não são contradição. Elas permanecem além da razão, mas não contra a razão. Isto é, elas não são incongruentes, mas também não podemos entender como se completam. Aprendemos como cada uma delas é verdadeira, mas não compreendemos como ambas são verdadeiras. Então, é uma espécie de confusão. Quando a gente analisa, o nosso problema é que a gente quer analisar elas de formas juntas. Se a gente analisar a predestinação, a eleição com o livre-arbítrio, vai dar confusão. E se a gente analisar de forma separada, nós vamos encontrar base bíblica para o livre-arbítrio. E quando a gente analisa de forma separada, nós encontramos base bíblica para a eleição. E quando a gente quer juntar os dois assuntos, a discussão. Por quê? Ela é um mistério. Ela vai além da razão, mas não contra a razão. Entenda uma coisa: Deus não tem dor de cabeça com isso. Nós temos. Então, quando você senta para conversar esse assunto, a gente começa a ter debate. Não, é assim, é assado. Tem como cair da graça. Não tem como cair da graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como se desviar. A gente vai discutir isso eternamente. Eu costumo dizer que Deus deu para alguns livre-arbítrio para quem crê na eleição. E Deus elegeu alguns para crer no livre-arbítrio. Essa é a confusão. Talvez eu estou predestinado a crer no livre-arbítrio e você foi eleito a crer na predestinação. É uma confusão. Para nós é uma confusão. Mas Deus não tem dor de cabeça com isso. Quando a gente começa a conversar com isso, Deus está sentado e tranquilo. Tranquilo. Deus sabe que vai ser salvo? Sabe. Deus elegeu isso de forma assim e escolheu outros? Eu creio que uma vez salvo, eu preciso me manter a salvo. Creio no livre-arbítrio, mas creio na eleição. Vai além da minha razão, mas não é uma contradição. Eu quero finalizar citando dois grandes teólogos. O primeiro é J.M. Frame. Ele diz que as nossas teologias não são a verdade. Ela nem contém toda a verdade. Elas são simplesmente uma tentativa de ajudar o povo de Deus a viver uma vida santa no mundo. Então a nossa teologia não é a verdade. E ela só está aqui simplesmente para nos ajudar. Talvez a doutrina calvinista, ela ajuda um calvinista a viver de uma forma santa nesse mundo. E a doutrina arminiana está aqui para me ajudar a viver de uma forma santa nesse mundo. Então essas teologias simplesmente um auxílio para o povo de Deus. Não contém a verdade. Eu costumo dizer que aquilo que Paulo escreveu, Pedro escreveu, João, Tiago, tudo que eles escreveram foi inspirado por Deus, ou seja, não tem erro. Mas o que veio depois disso é interpretação. Então o que Calvino escreveu é interpretação, não é inspiração. E o que Armínio escreveu é interpretação, não foi inspirado. Se foi interpretação, é passível de erro.
é passível de falha. Então pode ter falha na doutrina calvinista, falha na doutrina arminiana. Podemos estar errados quanto ao livre-arbítrio e podemos estar errados quanto à eleição. Isso tudo é interpretação. Quem nos auxilia a viver uma vida santa é o Espírito Santo, pela graça de Deus, nos levando ao entendimento das Escrituras. E todas essas teologias é simplesmente um auxílio. E eu quero finalizar com o que disse A.W. Tozer. Tozer, ele diz assim: quando me perguntam se eu sou calvinista ou arminiano, eu digo que eu não posso escolher entre meu braço direito e meu braço esquerdo. Ambos me servem muito bem. E eu termino dizendo isso: a doutrina calvinista e a doutrina arminiana nos servem muito bem. E nós não podemos escolher: eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Eu não posso escolher entre meu braço direito e o meu braço esquerdo. Ambos me servem muito bem. Então, ambas as doutrinas está servindo muito bem ao povo de Deus. Amém? Então eu quero finalizar essa aula. Que esses versículos que nós lemos, você possa ler na sua casa, se aprofundar ainda mais. Repito, irmão, é um assunto denso, complexo, gerador de discussão e de debate. Isso não pode se aprofundar. Tem diversos livros sobre esse assunto, palestras e pregações na internet. Mas o mais importante é saber que sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, é impossível alcançarmos a salvação. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela salvação das nossas almas, pelo plano divino da salvação. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças mais uma vez, por mais uma terça-feira, por mais uma vez o Senhor tem nos ensinado, mas acima de tudo, obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões, mas o Senhor nos convenceu. O Senhor nos trouxe de volta para um novo e vivo caminho. Nos elegeu em Cristo Jesus, nos adotou, nos deu a graça de ser co-herdeiro em Cristo e nos chama de filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que Teu Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações e que possamos viver uma vida justa e santa nesse mundo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.